Olá, profissional de DP, RH, empregadores e trabalhadores. Aqui eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o 13º salário, que é um direito trabalhista estabelecido no Brasil, constituindo uma gratificação anual aos trabalhadores e com a proximidade do final do ano, é importante que os empregadores e os empregados e os profissionais que fecham folha de pagamento estejam cientes das regras e prazos relacionados a esse benefício. Bom, essa apresentação, ele é um guia abrangente sobre o 13º salário, cobrindo aspectos essenciais como prazo de pagamento, elegibilidade, base de cálculo e como fatores como horas extras e adicionais influenciam o cálculo. Além disso, esclarece dúvidas comuns e destaca pontos relevantes sobre as incidências fiscais e previdenciárias. Bom, então vamos pelo prático, né? O que é 13º? O 13º ele é um benefício trabalhista garantido por lei a todos os trabalhadores com carteira assinada. Consiste em um pagamento adicional equivalente a um salário mensal realizado anualmente. Ou seja, esse benefício ele é calculado com base na remuneração integral do trabalhador. Ou seja, é a média das remunerações recebidas durante o ano, no caso de salários variáveis, ou seja, quando a pessoa recebe hora extra, quando a pessoa recebe adicional noturno, quando a pessoa recebe algum tipo de pagamento que é feito todo mês e que compõe a sua remuneração. Então, nesses casos, eles entram como variáveis e assim devem compor o valor base de avos, né, para compor o seu 13º salário. Então, o 13º salário, a gente fala muito, né, sobre os prazos e como que funciona. Então, vamos um pouquinho mais à frente. Bom, os prazos para o 13º salário é o seguinte: o 13º salário, ele é pago em duas parcelas, ou seja, a primeira é paga até 30 de novembro e a segunda paga até 20 de dezembro. Isso é aplicado à categoria de trabalhadores, incluindo empregados domésticos, rurais, urbanos e servidores públicos, né, que são assegurados pela Constituição Federal. O prazo, ele é instituído pela Lei 4.749 de 1965, que informa que esse benefício deve ser pago em duas parcelas. Porém, a primeira parcela deve ser pago entre meses de fevereiro a novembro de cada ano, e a segunda até dia 20 de dezembro, obrigatoriamente. E nesse caso, surgiu então a questão das pessoas que solicitarem do dia 1º até o dia 31 de janeiro a possibilidade de receber esse adiantamento de 13º no seu recibo de férias, junto com o pagamento do referido gozo, né, do período de pagamento das suas férias. Então, por isso que a lei deixa claro que você, que é a empresa, o empregador, ele pode pagar, né, a primeira parcela até de fevereiro a novembro de cada ano. E, claro, antecipando se o dia não for útil. Então, quem tem direito a esse 13º? O 13º salário ele é devido aos empregados CLT, inclusive aprendizes e domésticos. A base de cálculo, ela acrescenta, além do salário, incluem, por exemplo, gorjetas, comissões, gratificações e adicionais legais e em outras prestações in natura. Essas verbas variáveis, como hora extra, as comissões, horas noturnas, é necessário calcular uma média para determinar o valor do 13º salário. Os adicionais de insalubridade e periculosidade têm natureza salarial e fazem parte do cálculo. Neste caso, não é necessário fazer média. O valor considerado é o recebido do mês anterior ao pagamento de cada parcela, né? Ou no mês de dezembro, tá bom? Então, vamos lá, né? A gente explicou aqui como que funciona, porque a lei estabelece que o empregado tenha 1/12 de remuneração a título de 13º salário por mês de serviço, se a fração de dias de trabalho sejam superior a 15 dias. Então, ele tem que ter 15 ou mais dias para ser considerado
1/12 para pagamento desse 13º. E o adiantamento corresponde a 50% do valor desse adicional. Então, para quem trabalhou o ano todo, ele vai receber a metade do salário dele, mas a metade da proporcionalidade das médias dele, certo? Agora, para quem trabalhou proporcional, ou seja, eu entrei a partir de 18 de janeiro deste ano de 2025, eu vou receber proporcional. Ou pessoas que possam estar afastados, entre outros. Então, nós temos que ficar bem atento. Aqui eu não vou mostrar cálculo para não ficar algo demorado, mas vou fazer outro vídeo para poder atender essa necessidade. Então, vamos lá. Então, o 13º, ele deve ser quitado, né, nas 2 parcelas, respeitando essas questões. A primeira parcela já vai ser paga agora, dia 30 de novembro. E por ocasiões de férias, né, caso a pessoa tenha recebido aí referente o adiantamento de fevereiro a novembro, que no caso foi solicitado pelo funcionário no mês de janeiro, correspondente ao ano, ou seja, para quem solicitou em janeiro de 2025 para ser recebido o adiantamento do 13º nas férias dele, ele não terá o ensejo no pagamento agora desse adiantamento, pois já foi adiantado no seu recibo de férias. Então, será pago, não vai constar o pagamento do adiantamento, porque ele já recebeu, né? E isso ocorre para quem solicitar em janeiro, então ele não vai ter esse cálculo, tá bom? E aí ele só recebe o restante que falta, menos os descontos legais, no mês de dezembro. Tá, Luciana, mas o que são esses descontos legais? Ou seja, eu vou lá, no meu adiantamento, eu vou lá e pago, eu recebo, eu pago, referente à primeira parcela, que é 50% dos avos que a pessoa tiver de direito, incluindo médias da remuneração. Ok. No dia 20/12, a pessoa vai receber o valor integral dessa remuneração a título de 13º, menos o adiantamento que foi feito dia 30/11, menos o INSS, o imposto de renda, que foi descontado dele dentro do segundo pagamento. E caso a pessoa tenha pensões, caso a pessoa tenha essas pensões, elas vão ser descontadas neste período de acordo com o ofício que é encaminhado pelo juiz à empresa. Então, aquele colaborador que passou a ter pensão agora ou tem um ofício de pensão, ele precisa estar atento a essa questão para saber se vai ter esse desconto, ok? Então, na primeira parcela, as empresas não costumam descontar nada, tá? Ela só paga 50% dos avos de direito, caso seja proporcional. Se não for proporcional, 50% da remuneração média daquele colaborador. E aí, Luciana, mas eu fiquei confusa, como é que faz para fazer esse cálculo do 13º? Eu vou fazer por cima aqui, mas depois eu vou fazer um vídeo explicativo só com o cálculo, tá ok? Então, vamos supor, para a primeira parcela, a empresa precisa pagar o valor bruto do salário dividido por 12, vezes os meses, né, que essa pessoa trabalhou há mais de 15 dias dentro do mês. Por que para as pessoas trabalharem mais de 15 dias? Vamos supor que tem aquela pessoa que se afastou por algum período. Quando eu falo afastados, eu digo sobre quem está de auxílio-doença, para quem está de auxílio-acidente, para quem está de salário de licença maternidade, né? Que nós temos que separar eventos e verificar quando que essa pessoa se afastou. E aí, esse cálculo eu mostro direitinho para vocês quando eu for fazer a questão dos cálculos, mas a gente leva tudo isso em conta, tá? E aí, a gente pega e divide por 2. Ou seja, a gente divide pelo que a pessoa teria, é metade do total que a pessoa teria direito. E quando o empregado trabalha o ano inteiro, ele recebe 50%, seria o valor do salário dele dividido por 2, ou o valor da remuneração dele, média, né, dividido por 2. E já na segunda parcela, a gente faz conforme eu já falei para vocês, né? Que na segunda parcela a gente tem que considerar aí o INSS, imposto de renda e pensões ou outras coisas que a pessoa tenha para deduzir, certo? Bom,
Então, vamos um pouquinho mais para a gente tentar entender como que funcionam esses cálculos e verificar o que nós temos que realmente conferir. Profissional de departamento pessoal que fecha folha de pagamento. Gestores para horas que forem explicar, né? Os empregadores, recursos humanos, para quando for explicar para o colaborador. Bom, Luciana, tá, mas e aí? O que entra afinal, né? Para desconto das pessoas e tudo mais? Bom, vamos lá então. Nós temos como dilema nosso mesmo do dia a dia que a gente tem que fazer algumas conferências. E uma delas é a conferência de médias e de valores. Como eu comentei com vocês, comissões entram, gratificações entram, determinado tipo de produtividade que também é considerado uma gratificação entra, as horas extras, o adicional noturno. Então, isso, como que a gente faz? Ah, Luciana, mas em novembro eu ainda não tenho a média do mês completo. Então, a gente considera 12 meses terminando em outubro, que é o último mês fechado. Então, a gente pega os 12 últimos meses e verificamos, fazemos uma média. E aí, o que acontece? Essa média, a gente pega tudo que foi pago para ele durante o ano. O que foi pago de hora extra, o que foi pago de adicional noturno, o que foi pago para ele de gratificação, de comissão, de gorjeta, coloca lá. Soma tudo e divide por 12. É isso que é feito o cálculo. Ou divide pela quantidade de avos que essa pessoa trabalhou durante o ano, tá? É essa a média. Verifica se essas médias estão corretas, porque existem sistemas que durante o ano, como a gente vai processando outras coisas, vai mexendo em uma coisa aqui para acertar e outra ali, a gente tem que confirmar se essas médias estão corretas. Então, se não der para conferir tudo, confira pelo menos todas as pessoas que têm eventos diferentes e vejam se esses eventos estão tratados corretamente. Pega um tipo de caso para cada um, pega um que é proporcional, pega um que é salário maternidade, pega um que é afastamento por acidente. No caso de acidente, a pessoa às vezes pode estar o ano todo, não vai ter média. Mas você pega situações diferentes e confere para ver se o seu sistema está fazendo corretamente. Por isso que a gente deixa aqui como uma observação para a conferência. Outra conferência que a gente tem que fazer é sobre os valores fixos, né? Que é salário base, adicional noturno, periculosidade, insalubridade, também se reflete aos 12 os avos que a pessoa teria de direito. Isso é fixo, então, no caso, a periculosidade, ela pode até pegar o valor da média do salário ali e dividir por 12 da competência que está sendo paga, mas a insalubridade é proporcional, o salário é proporcional, certo? E é sempre o último salário que a pessoa recebeu ou o último pagamento que a pessoa recebeu. No caso, é sempre bom verificar ofício de pensão. Por que eu verificar ofício de pensão? Porque tem pessoas que podem ter apresentado ofícios novos, que tiram ou colocam o pagamento. Nós temos que verificar também se aquela parametrização que a gente fez no sistema, se a pessoa, na hora de cadastrar as informações dentro do sistema, fez de forma correta. Conferir os avos proporcionais para cada empregado admitido a partir do dia 18, né? Porque quem entrou a partir do dia 18 tem 14 dias a menos, no caso daria 14. Então, todo mundo que entrou depois daquela data é proporcional. E também, quem mais poderia ser proporcional? Pessoas que estão afastadas podem gerar pagamento proporcional, pessoas que faltam muito. Às vezes geralmente a gente que é do departamento pessoal, a gente lembra quem é a pessoa que pode ser. Mas a gente tem que ter assim em mente de que a gente tem que olhar para quem afastou mais do que aquela quantidade de dias. Lembrando que os 15 dias que são pagos pela empresa conta como parte que a empresa tem que pagar. Ou seja, se a pessoa ela se afastou dentro do ano, você tem que verificar que os 15 dias conta os 15 primeiros dias do afastamento, a empresa tem que pagar. Então, ele é considerado. Então, você só conta para afastamento a partir do 15º dia. Então, somente a parte que realmente passa a ser do INSS. Aí, você considera. Os 15 primeiros dias são considerados dias em que a empresa tem que pagar. Então, vamos supor, a pessoa saiu de afastamento a partir do dia 17. Até dia 16 foi pago pela empresa. Então, aquele mês, a empresa tem que pagar um 12avos de 13º para ele, certo? Então, fique bem atento nesse sentido, do que é proporcionalidade.
Agora, quando é salário maternidade, por que a gente também tem que ver? Porque durante o período da maternidade, a gente conta dentro daquele mês, o alvo teria que ser pago pelo INSS ou pela empresa. Se for pela empresa, você paga como salário normal. Se for pelo INSS, você tem que pagar numa verba que seja referente à licença maternidade, porque depois você vai descontar isso na sua guia de INSS. Então, é um 13º salário maternidade, por exemplo. Então, você tem que ficar atento sobre isso. E por isso que eles determinaram que vale um 12avos para a pessoa quando a pessoa trabalha mais de 15 dias dentro daquele mês. Então, aí você verifica quem que seria o responsável por aqueles 15 dias, de acordo com a data de início da licença, da data de início do afastamento, entre outros, ok? Sempre lembrando que, quando a gente fala avos de direito verificar afastamento, né, que aí a gente está aqui falando já de afastamento, né, o que a gente diz? A gente lembra daquelas situações, né? O que é afastamento? Faltas. O colaborador está faltando mais de 15 dias dentro do mês, vai lá dar uma verificada. Liga para a pessoa, verifica o que está acontecendo, verifica se ele está com atestado, se não, para que você deixe a folha atualizada. E se você não tem certeza que aquele colaborador vai retornar, você estica um pouquinho mais para que aquele 1/12avos ainda tenha tempo de ser verificado depois no segundo mês, porque é um valor que a empresa depois não vai reaver, certo? Também para casos de quem realmente está afastado por auxílio-doença. Quem está afastado por auxílio-doença, já relembrando novamente que os 15 dias pagos pela empresa é considerado como tem que ser pago 13º para esse período, é considerado afastamento somente a partir do 16º dia. Então, durante esse período de afastamento, você tem que verificar se a pessoa vai, por exemplo, a pessoa está ali com o documento, com o comunicado de decisão do INSS, informando que ele vai retornar dia 14 de novembro. Então, ele teria direito a um 12avos de novembro, porque do dia 15 até o dia 30, daria 15 dias, vamos supor. Então, ele teria direito. Então, o que a gente faz? Aí a gente verifica se ele teria direito ou não, se ele tiver trabalhado mais de 15 dias, e aí verifica com ele, olha, você vai retornar, como que você está, porque aí você fala com muito respeito, com muita educação, de uma forma humanizada, verifica com o colaborador se ele vai retornar, se ele tem algum documento, se ele procura um médico, como que ele está. É bom sempre a gente entrar em contato com essas pessoas de tempo em tempo, né? Principalmente nos acompanhamentos de afastamento. Então, verifica como que ele está, se ele realmente vai retornar, se retornar, já marca o exame de retorno ao trabalho, já verifica com o gestor dele a situação dele, entre outras questões, para que alguém te alerte em tempo hábil para retirar ou realizar o pagamento dessa pessoa. Caso você tenha certeza que essa pessoa não vai retornar, porque é uma pessoa que já está quase que aposentada, não vai retornar mais, vai lá e faz as atualizações nos afastamentos para que não ocorra a possibilidade de pagamento desse período em afastado. Tá? Agora, é afastado por acidente de trabalho, a gente tem que lembrar que acidente de trabalho paga-se FGTS. Então, embora o colaborador não receba da empresa o valor do salário, a sua folha tem que estar parametrizada de forma que colaboradores afastados por acidente de trabalho paguem 8% sobre o valor da remuneração dele, de acordo com o cargo dele, de acordo com as atualizações dele, para o FGTS. Então, você tem que constar isso na folha para quando você for enviar para o E-Social, essa remuneração seja levada para o FGTS, certo? Então, muito cuidado na hora de preencher essas informações, tá? Aqui no quinto, no que eu pulei, né, que é o cálculo do complemento decorrente acidente de trabalho, nós temos aí a questão que eu comentei com vocês agora, porque eu já fui direto para o sexto para aproveitar, né, a questão, o ensejo lá de cima. Então, a gente tem a questão, por exemplo, do acidente do trabalho em função dos 8%, no caso, percentual que você tem que pagar para a FGTS. Então, ele tem que constar lá, não como pagamento, mas ele consta como uma verba informativa, e aí você tem que ter o cálculo lá dos 8% para que seja enviado para o E-Social. Então, vamos, né, para o avos de direito. Então, a pessoa vai calcular lá os avos de direito.
verifica se a pessoa tem 15 ou mais dias trabalhados. Então, a gente verifica, nesse caso, se a pessoa teve muita ausência. Atestado, gente, é parte paga pela empresa, então ele não é considerado. Se a empresa pagou, tem que pagar um alvo durante esse período, né, de atestados. Mas faltas injustificadas, não. Então, nesse caso, verifica para ver se a pessoa teve, se ela realmente teve direito àquele alvo. Confirma, né, se houve antecipação do 13º em recibo de férias ou por qualquer outro motivo. Aí você solicita, né, verifica nos seus recibos se você teve algum evento referente à antecipação de férias. E para aquelas pessoas não precisa ser pago o adiantamento, pois o mesmo já ocorreu naquela data. O que pode ocorrer é que possa ter algum complemento, porque se teve alteração salarial ou qualquer coisa nesse sentido, de repente a pessoa pode ter algum complemento a ser pago agora como adiantamento do período, tá? Ou às vezes porque as médias mudou, entre outros, mas aí é só a diferença nesse sentido. Verificar particularidades, porque tem CCT, gente, que solicita que até dia 30 de novembro seja pago uma gratificação ou uma cesta natalina ou algo nesse sentido. E esse deve ser pago junto ao pagamento mensal sem oneração nenhuma, ou seja lá como estiver na CCT. Então, verifique a sua CCT, vê se ela tem alguma particularidade referente e faça ou verifique, veja que o seu jurídico também se atende, porque dependendo da situação é bom sempre verificar e faça conforme solicitado. Lembrando também, né, que a gente tem prazos para pagamento. Então, muito cuidado nesse sentido, tá? A gente tem prazo para pagamento. Então, se você tem que pagar, tem que informar, envia um pouco antes do pagamento. Se a pessoa está saindo, gente, e ela vai sair após dia 30/11, a primeira parcela ela tem que ser paga até dia 30/11. Então, se a data de pagamento dessa rescisão é após 30/11, você deixa o adiantamento dele nesse pagamento e depois desconta na rescisão com o que falta, tá? O que às vezes a gente tem o hábito de fazer? O colaborador estava faltando, aí eu vou pagar para ele dia 30/11, e aí eu não vou pagar, e aí eu não vou ter como descontar, porque na rescisão iria junto o valor, né? Gente, regra é regra. Verifica com o seu jurídico para buscar o melhor meio, tá? Mas baseado na regra, no cumprimento do prazo, é isso. Infelizmente, nós não temos muito o que fazer nesse sentido, tá bom? Então, ok. Feito isso, fez o pagamento, verifiquei, tal, beleza. Verifiquei as questões de rescisão. A pessoa sai um pouco antes, mas o pagamento é depois do dia 30/11. Lembre que o adiantamento do 13º, o prazo máximo é até aquela data determinada, porque lá não diz que você vai pagar em uma parcela, lá fala que paga em duas, tá? A legislação é assim, então a gente tem que tomar esse cuidado. E enviar o 1200, né, que vai a informação do 13º junto com a folha. Então, eu estou enviando o meu e-social. Confirma se está flegado lá para o 13º ir também. Porque senão você envia a folha mensal, não envia o 13º, depois você tem que reabrir a folha do mês 12 para fazer o envio novamente para constar as informações. Tá ok? Do pagamento da folha do mês 13, né? No caso, o adiantamento do 13º. Então, verifique se está plegado lá o 13º, verifique se na sua folha tem que fazer separado, para você fazer o envio correto, tá? O fechamento do 13º, o pagamento do INSS 13º, acontece até o dia 20 de cada mês, né? 20 do mês 12, até dia 20 do mês 12. Então, eu pago o 13º e pago o INSS referente a esse 13º. Então, faça com antecedência. Tenha um prazo, não deixe para enviar tudo em cima da hora, porque você corre o risco ali de estar deixando alguma coisa sem pagar, de não estar conferindo corretamente, de correr algum risco de alguma informação não estar de acordo e você não pagar dentro do prazo, ok? Então, vamos lá. Quando a gente finaliza o pagamento do mês 12, ou seja, dia 20/12, nós ainda estamos utilizando a média do mês 11.
Quando chega no mês 12, o sistema, a maioria dos sistemas fazem um recálculo e verifica se ele deveria pagar a mais ou a menos. E no mês de janeiro, ele faz esse complemento ou retira valores referente a isso. Vamos supor que a pessoa pegou um afastamento no mês 12, então ela não teria direito a 1/12. Chega em janeiro, ele desconta esse 1/12. Vamos supor que a pessoa trabalhou em mês 12, juntando a média dele ficou maior. No mês de janeiro, ele complementa esse valor, essa diferença. E aí, essa diferença de 13º, ela é paga junto com a folha normal do mês de janeiro, tá? Mas deve ser pago ao colaborador essas diferenças até dia 10/1 de cada ano, referente a 2025, 10/1 de 2026. E assim por diante, tá ok? Ou seja, né? Então a gente já sabe que o adiantamento da primeira parcela é diretamente na folha do mês. Então, ou seja, né? O FGTS vai junto com a da folha do mês. Então, ou seja, o adiantamento que é feito dia 30/11, o FGTS ele é pago junto lá com os valores referente ao mês 11. Quando eu fizer o pagamento do 20/12, o FGTS também vai fazer da mesma forma. Ele vai lá e vai pagar a competência dia 20/12. Vai pagar no mês 12. Foi 20/12 o pagamento, ele vai pagar o FGTS junto com o pagamento mensal de 20/12, do mês 12, ok? Agora já o INSS. O INSS, ele calcula somente no pagamento na folha anual, que é paga dia 20/12, e deve ser feita uma DCTF Web anual constando os pagamentos do 13º, certo? E aí você vai fazer o envio do 1200, vai fazer o envio do 1299, que é o fechamento, e vai conferir com os INSS que constam nessa folha para fazer o pagamento. O imposto de renda, a gente continua da mesma forma, sendo 13º ou sendo, no caso, né? Sendo 13º, no caso do imposto de renda, a gente olha data de pagamento, então verifica a competência que foi pago. Então, 30/11, foi pago no dia 30/11, vai pagar junto com as informações referente ao pagamento mês 11. Se foi feito dia 20/12, vai olhar junto com os pagamentos que foram feitos no mês 12, certo? E aí, dá aquela paranoia na gente, né? Porque você vai fechar uma rescisão, você vai ter que verificar o imposto de renda, o FGTS, referente a essas competências. Porque na hora de fechar, você verifica e soma os valores para fechar a rescisão do mês, porque às vezes ainda não foi pago ou vai ser pago e assim por diante. Então, fique bem atento nesse sentido. Olhe cada caso, verifique como fazer cada pagamento. Eu sei que agora, com tanta informação, dá meio que um nozinho na cabeça da gente, mas se você conferir isso aqui que está aqui, a sua folha vai fechar certinha, tá? Mas verifique com cuidado. Lembre-se também que GFIP, com a graça do Senhor, não existe mais. Então, a gente nem olha para ela mais, porque, né, geralmente, 13º é anual, né? Então, a gente não teria nem os antigos para fazer nesse sentido, tá? Então, ela foi extinta e nós não precisamos mais trabalhar com ela, tá ok? E, como falado, né, a contribuição previdenciária da INSS é paga pelo DCTF Web anualmente. O imposto de renda é o período de apuração, ele consta no S1210. E nesse evento deve ser informado conforme os pagamentos efetuados. Então, verifica a data de pagamento que vai constar naquela competência. Então, se foi pago dia 30/11, vai constar na competência 11. Se foi pago dia 20/12, vai constar no pagamento junto com a competência 12. E assim por diante, tá bom? E como, né, informado aqui para vocês, aqui eu coloquei uma base legal, depois se vocês tiverem curiosidade, dá uma olhadinha para ver o que fala cada um, é muito importante isso pra gente, tá? E assim, é uma questão que a gente vive falando, né? A empresa, ela tem que tomar alguns cuidados nos pagamentos, sabe?
Então, ali eu coloquei somente alguns alertas para vocês, né? Que como o imposto de renda recolhe quando paga, né? E no caso, o imposto de renda, né, só paga na segunda parcela. Porque paga não, né? Desconta na segunda parcela do colaborador. Então, eu vou utilizar conforme a competência para poder constar no DARF da DCTF Web, no dia 20 do mês que for pagar aquela competência. E quando a gente fala de legislação, de formas de pagamento, a gente tem que ficar bem atento, tá? Então, olha aí seus afastados de auxílio-doença, para ver se eles têm ou não o direito ao 13º. Gente, é muito ruim quando a gente vai olhar uma folha de pagamento e ver que a empresa pagou indevidamente, porque aquele valor não precisava ser pago, tá? Ou daquele profissional que deveria receber e não recebeu. A gente vive ali numa linha muito estreita, né? Ou a gente tem que tentar fazer o mais certo possível. Então, fique atento aos seus afastados. Verifica direitinho, atualiza. Olha no caso da empregada com licença maternidade, que ali aquela de licença maternidade, ela tem direito, mas aí você tem que verificar direitinho. É a parte que é licença maternidade, o período que ela ficou como licença maternidade, caso der mais de 15 dias, lança como no evento de licença maternidade. É menor, lança como salário, para poder a empresa poder aproveitar isso na DCTF Web depois, tá? Faltas impactam, né, nos pagamentos. Então, faltas não justificadas de janeiro até 31 de dezembro podem ser consideradas para desconto do 13º. Além disso, quando as faltas forem superiores a 15 dias dentro do mês, o trabalhador perde o direito a esse alvo. Então, vamos analisar direitinho, faz um check-up, vai pegando lá cada evento desse, verifica se a pessoa tem ou não, tá? Nos meses que tem 31 dias, por exemplo, se a pessoa foi admitida dia 17/1, ela trabalha 15 dias, então ela, portanto, tem direito a um 12avos, porque dia 31, para contagem de dias, ele considera, tá? Embora seja um benefício do trabalhador instituído há muitas décadas, né? Todos os anos é indicado remunerar as regras, né? Rememorar, vamos dizer assim, rememorar as regras, pois existem muitos detalhes a serem observados nos pagamentos, tá? Para se adequar às bases citadas, para verificar se você está fazendo ali tudo certinho, né? A gente costuma dizer que não custa olhar, né? Que a gente tem que trabalhar direitinho, conforme o que determina na legislação, verifica certinho, tem salubridade, tem periculosidade, vai lá e verifica certinho o valor do adicional, né? Se a pessoa tem o direito de receber, ele também entra, né? Então a gente tem que trabalhar bem direitinho para que não ocorra falta de pagamento por algum motivo, né? Então a gente tem que verificar certinho referente a vários outros pagamentos que a gente pode ocorrer referente a 13º. Então, aqui, né, eu comentei com vocês sobre a questão do pagamento da folha anual, que a GFIP já não existe mais, isso a gente já comentou. Cumprir os prazos é garantir credibilidade junto aos seus colaboradores. Gente, é muito triste, mas muito triste mesmo, quando a gente não cumpre um prazo, ou quando a gente não paga corretamente. O colaborador, ele vem atrás da gente e vem com razão. Tá? Às vezes a gente cansa, a gente fica com desânimo de ter que explicar, porque às vezes o colaborador não é aquele colaborador amável, né? É aquele colaborador que dá um pouquinho de trabalho. Mas, gente, é um direito dele, né? É um pagamento dele. Nós estamos aqui para servir, porque quem trabalha em departamento pessoal é isso, né? Então a gente tem que ter paciência. Cuide de você como departamento pessoal e cuide do outro. Mas primeiro você. Se você está cansado, se você está irritado porque alguém veio te fazer uma pergunta, para, repense e veja como você está. Eu tinha uma amiga que falava para mim, melhore. Eu ficava brava. Mas acontece, gente. Às vezes a gente precisa ter aquele jogo de cintura,
que a gente sabe como é. Departamento pessoal é sempre aquela questão de chegar tudo em cima da hora. A pessoa recebeu nas férias, depois vê que não teve adiantamento, vem reclamar. A gente tem que lembrar a pessoa: olha, lembra que você me mandou em janeiro solicitando que saísse nas suas férias, que você recebeu em junho. Aí a pessoa ainda fala que não, você mostra o recibo para ela. Para quem já tem um sistema automatizado, pede para ele acessar. E assim por diante. Não é fácil, gente, não é fácil, mas é necessário. Então, a gente sabe que a lei, ela é para ser cumprida. O DP, ele sempre faz o seu melhor. Claro que às vezes acontece de ter alguma coisa, mas dá uma olhadinha, tá? Para aquelas pessoas, né? Eu sempre falo, eu não coloquei aqui nessa lista, deveria colocar. Mas para as pessoas, por exemplo, que foram reintegradas, que já tiveram o pagamento do seu 13º, vai lá, confere se você colocou essas pessoas aí novamente, né? Que hoje em dia a gente tem muita reintegração. Confere se ela já não recebeu esse 13º, para você ter que descontar dela, não precisar pagar novamente, ou pagar somente os complementos, que de repente teve aumento de salário ou algo assim, tá bom? Então fica aqui meu abraço para vocês. Eu espero que todos estejam bem. Isso aqui é só um complemento mesmo para ajudar vocês a lembrar do que precisa e é importante para olhar no departamento pessoal referente a 13º. Quem precisar de apoio, coloca aí, dá um joinha, se inscreve no canal, me acompanha e deixa alguma dúvida ou o que você achou desse, que de repente, se eu puder ajudar, eu vou estar auxiliando vocês, tá bom? Muito obrigada e até mais.